Bem, aquilo que ficou conhecido pelo pessoal, né, da oposição, da direita como sistema, né, o sistema está colapsando. E está colapsando porque na receita do bolo, entendeu? Colocou uma pitada de sal a mais do que deveria colocar. E eu vou explicar isso nesse vídeo, você vai ficar surpreso com o resultado desse vídeo. Por que, que o sistema está colapsando? Né? Por que, que não está dando certo? E por que, que agora existe um momento de apreensão? E o Alexandre de Moraes está passando por esse momento de euforia, de bater de frente com o governo da Espanha, com o governo americano, enfim, o homem está pulando na panela igual milho de pipoca. Mas nós vamos entender isso a partir do momento que nós vamos falar da receita do bolo. E aí nós vamos passar uma sequência de vídeo aqui que vocês vão entender, tá certo? Para você que já tem essa consciência de que o Brasil foi vítima de uma armação no 8 de janeiro, que isso aconteceu porque o governo, na época que assumiu, que estava assumindo, não tinha autoridade na população para poder se impor como um governo legítimo, né? E aí foi preciso criar aquele bolo, aquela receita do bolo do 8 de janeiro, para impor, o governo e ficar aí arrastando esses 4 anos de governo falando da mesma coisa, que é sobre o 8 de janeiro. Nós estamos aqui no vídeo 559 da Comissão Cidadã de Inquérito. Presta atenção, 559, mais de um ano preso aqui nesse projeto para tentar pacificar o país e chegar à verdade. Bem, então vamos falar sobre a receita do bolo e aonde que esse povo que armou esse 8 de janeiro, abusou do sal, botou uma pitada a mais de sal. O que significa isso? Você faz um bolo, tá certo? E aí você coloca todos os ingredientes que você quer fazer o bolo. Olha, você tem que pôr manteiga, farinha de trigo, ou você quer fazer um bolo de fubá, você põe fubá, você põe ovos, você põe óleo, você bate, põe fermento, bate na batedeira, faz a massa, e aí você põe. Aí o pessoal fala assim: vamos botar um sal aqui, porque esse sal aqui é para justamente chamar atenção para a questão do STF. A gente tem um plano para o Planalto. Vamos por assim, vamos colocar a turma lá dentro do Planalto, quebrando tudo. Depois apareceu o G. Dias lá interagindo com o pessoal, azedou. Depois apareceu o pessoal da BIM falando dos informes, azedou, e aí caiu o ministro da Justiça. Quer dizer, caiu o ministro do Lula, que era o general G. Dias, que foi tirado da sua função. Outro ministro que caiu, mas caiu para cima, por causa do 8 de janeiro, foi o Flávio Dino. Por quê? Porque ele estava lá no Ministério da Justiça e a turma queria a cabeça dele, porque ele sumiu com as imagens do ministério dele, porque ele estava lá com a turma da receita do bolo, ali os confeiteiros. E aí ele sumiu com as imagens, ele sumiu com a receita. E aí tiveram que derrubar o ministro para cima e colocar ele no Supremo para ele ganhar a imunidade. Tá certo. Mas aí ficou o Senado. Não, ficou o STF. Tinha que ter alguma coisa forte no STF para enquadrar o pessoal que estava protestando contra o resultado das eleições. E aí criaram a cena da estátua do STF. E essa cena do estátua do STF é aquela dose do sal que você põe no bolo, entendeu? Que na hora que você vai servir o bolo, o pessoal vão comer o bolo. Não, esse bolo está muito salgado. Não, ele é bonito, ele está com uma boa aparência, ele está incorporado, tudo direitinho, tem um gosto do bolo mesmo, mas está muito salgado. Não dá para digerir esse bolo. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Por que o sistema colapsou?
porque colocou muito sal na receita. E aí o bolo ficou intragável. E aí, vamos trabalhar em cima dessa questão da Débora Rodrigues, né? Porque a Débora Rodrigues é o sal na receita do bolo, que o próprio Sistema 1 criou, né? E dosou muito sal, e aí a turma não quer engolir esse bolo, não quer comer esse bolo, tá certo? Então, aquele movimento que aconteceu em Copacabana e aconteceu lá na Avenida Paulista recentemente agora, não foi para falar meu Bolsonaro, meu mito, não. Foi para falar que esse bolo está salgado, que esse bolo está indigesto. E aí a turma foi para a rua para defender o quê? Defender a Débora Rodrigues. Né? Você reparar por essas imagens aqui, ó, eu vou até colocar uma participação menor aqui para mim continuar participando do debate, que esse debate é bom, né? Aí você vê que o batom virou o personagem, né? Que seria o sal em excesso que foi colocado nesse bolo. Quer dizer, eles armaram um golpe, né? Para poder culpar o pessoal do QG, tirar o pessoal do QG, mas essa ideia de colocar uma menina como a Débora, pegar 14 anos, porque ela pichou a estátua de Perdeu Mané com um batom, fez com que a população fosse para a rua e levasse o batom junto. Você vê a primeira-dama aí, a ex-primeira-dama em cima do palanque, comandando uma multidão de brasileiros que estão indignados com essa condenação da Bárbara, porque ela é realmente injusta, não é? Ela é injusta e faz com que a população se revolte contra. É o sal em excesso no bolo, que ninguém quer comer o bolo, porque o bolo ficou salgado, ele não desce. Então não adianta ser um bolo bonito. Você não vai vender essa ideia, entendeu? E aí, volta aqui para mim. Deixa eu acabar essas cenas aí, ó, que você vai ver como se o pessoal está indo para cima, né? Porque o batom virou uma arma, né? Fala assim, ó, esse é o sal que vocês colocaram a mais na comida, tá certo? Não dá para engolir esse bolo. E não é só o pessoal da direita que apoia o Bolsonaro, que questiona as eleições, não. Muita gente da esquerda, né, e também do Congresso, muitos parlamentares, entenderam que esse bolo está salgado, tá certo? Até o Fux foi obrigado a servir um pedaço do bolo para o Fux, porque o Dino comeu, né? Não, tá bom? O Alexandre de Moraes comeu um pedaço. Tá bom, prova aí, Fux. Aí o Fux foi provar o bolo. Não, esse bolo tá salgado. Não dá para comer esse bolo. Tá muito salgado. Vamos rever esse negócio aí. Vamos rever essa receita. Pega essa receita aí, vamos ver o que vocês colocaram aí, porque vocês dosaram a mão no sal. Entendeu? E aí é sobre isso que nós vamos falar aqui. E isso está colapsando o sistema. Porque essa cena armada do batom na estátua, que foi armada para justamente enquadrar os patriotas, né? E que foram lá para frente dos QG pedir explicação, né? Pedir código-fonte, aquelas coisas todas, né? Transparência eleitoral e tal, né? E aí, vamos analisar isso a partir das imagens que nós vamos passar aqui agora. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, libertas ainda que é tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia o nosso conterrâneo Tancredo Neves, que está enterrado aqui, né, no cemitério da igreja de São Francisco de Assis, quando daqui a pouco vai passar a procissão do enterro da Semana Santa, né, que é muito famosa aqui em São João del Rei.
Então, enquanto isso, nós vamos aqui trazer esse dilema, né, dessa disfuncionalidade que o Brasil está passando. E desde já, eu já deixo aqui minha chave Pix para você, né, da nossa Comissão Cidadã de Inquérito, jpnoticias@gmail.com. Gente, qualquer pingadinho que vocês mandar aí, está ajudando, tá certo? Hoje nós estamos, assim, no vermelho, mas ainda é 18, né? A fatura vence lá para o dia 28, 29. Então, até lá, a gente espera que o Pix chegue lá no azul para a gente poder continuar em dia aqui com vocês e com as nossas obrigações financeiras, tá certo? E também tem a nossa conta, para quem não gosta de trabalhar com Pix, né? Comissão Cidadã de Inquérito, a conta Poupança Caixa Econômica Federal, agência 151, conta 752-458-498-0, tem aí o meu CPF, 248-179-10615, e você vai achar lá João Batista Guimarães, que é o meu nome. João Paulo é o meu nome de mídia, tá certo? É aquele pseudônimo que a gente usa para poder fazer uma médiazinha, né, para manter um pouco da nossa privacidade. Mas, enfim, vamos trabalhar em cima desse tema do sal, né, do exagero do sal, porque vocês vão entender que essa cena da estátua, né, foi armada dentro desse bolo, estava na receita do bolo, entendeu? O pessoal veio, montou aquela turma lá para ir lá depredar, não é a mesma turma que foi presa, prenderam outras pessoas que não tinha nada a ver com o negócio, porque a ideia era incriminar o pessoal do QG, tirar o pessoal do QG. Tanto que eles foram lá no dia 9 de manhã para tirar o pessoal de lá, né? Então vamos analisar. Então vamos lá, estamos juntos agora, eu e você. Começa aqui, ó. Como Débora chegou a Brasília? Vamos entender como que a Débora chegou a Brasília. Porque ela morava numa cidadezinha pequena, próximo de Campinas. Uma cidade interior de Campinas. Uma menina simples, uma menina religiosa, né? A mãe dela parece que é evangélica, aquela coisa toda. É casada, é cabeleireira, não tem, né, muitas posses, é uma pessoa simples, 2 filhos pequenos, tá. Mas aí ela resolveu ir para Brasília, né, com uma oportunidade rara de conhecer Brasília. Afinal de contas, com R$50 você ia até Brasília e voltava, nesse projeto do 8 de janeiro, que foi criado, nessa receita que a própria base do governo ajudou a criar. Vamos entender? Então vão comigo. Como é que Débora... Eu fiquei num aglomerado de pessoas em frente ao QG. Mas foi isso mesmo. Por volta de 1 hora eu cheguei no sábado. E a senhora saiu de Paulínia, De Campinas. Campinas. Isso, que é do lado de Paulínia. Sim. A senhora sabe quem organizava essa excursão? Como foi esse pagamento? A senhora pagou por essa excursão? Eu Pela paguei. passagem? Qual o valor? A senhora se recorda? Foi R$50. Ela pagou R$50. Ela não sabe quem organizou. Aliás, ainda não apareceu quem financiou e quem organizou, né, esses ônibus, né? As 2 comissões parlamentares de inquérito não conseguiram descobrir. A Polícia Federal não conseguiu descobrir, né? A ABIN não conseguiu descobrir. A imprensa investigativa não conseguiu descobrir. Não é curioso? Quem organizou esses ônibus todos para vir para Brasília? R$50. Saía de Paulínia, pegava um Uber ali até um Uber não, um mototáxi, uma carona até Campinas, R$50. Você vai conhecer Brasília e volta. Tadinha da Débora, né? Então, dias antes do 8 de janeiro, a infiltrada Ana Priscila, dentro dos acampamentos em frente ao QG de Brasília, fala das caravanas de ônibus, com muita ênfase, dominando a palavra. A única informação que vocês terão a respeito de nós é que nós vamos colapsar o sistema. Os ônibus das caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Nós vamos sitiar Brasília, nós vamos cercar os 3 poderes,
Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence, e o poder que nos foi roubado. Senhora sabe quem organizava essa excursão? Como foi esse pagamento? A senhora pagou por essa excursão? Eu Pela paguei, passagem? Qual o valor, a senhora se recorda? foi R$ 50. Os ônibus das caravanas estão saindo do país inteiro! Do país inteiro! Nós vamos sitiar Brasília! Nós vamos cercar os 3 poderes! Nós estamos tomando o poder de assalto, o poder que nos pertence, e o poder que nos foi roubado! E por que a Débora Rodrigues virou essa sensação toda para a opinião pública? E essa menina aí, essa Ana Priscila, ninguém fala dela. Porque ela nem ficou entre as patriotas presas. Aliás, segundo me consta, ela nem chegou a ser processada dentro do bojo, enquadrada nos crimes do 8 de janeiro. E ninguém sabe onde ela está, se ela está presa ou não. E ninguém fala dela. Por que ela não virou símbolo, né, do golpismo, com essa fala tão espontânea, lá no QG? Ela foi lá no QG gravar isso e falou dos ônibus, que ela sabia dos ônibus que estavam vindo pelo Brasil inteiro. Até parece que ela era a coordenadora dos ônibus. Você concorda comigo? Então, a construção da cena pelos infiltrados para criar o fato e incriminar a Débora. Vamos ver isso aí? Referente à denúncia feita, doutor, eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Essa frase que foi escrita na estátua, ela foi... quem teve a ideia? Foi o homem que estava já começando. Anteriormente, ele ficou perguntando para várias mulheres que estavam em volta se alguém tinha batom, se alguém tinha gloss, alguma coisa que pudesse escrever, e eu falei, não tenho, não tenho. Várias pessoas falaram, não tem. Ele foi, conseguiu, não sei de onde, e começou a escrita. E eu estava do lado, e aí eu fui a pessoa mais próxima a ele, por isso ele falou para mim. Mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida, tanto se colocar na minha frente, eu não seria capaz de reconhecê-lo. Bem, então tinha uma fotógrafa da Folha de São Paulo, uma fotógrafa premiadíssima aí dentro do contexto da esquerda, né? Uma militante mesmo, uma fotógrafa militante, que estava lá de plantão para fazer essa foto. Então, pela narrativa, pelo depoimento da Bárbara, né? Dá para entender que realmente aquela cena do batom é a colher de sal a mais que esse povo que bolou esse esquema do 8 de janeiro para incriminar os patriotas colocaram no bolo. Você está entendendo? Vamos que não tivesse essa cena do batom, tivesse só aquelas
as imagens dos vândalos que eles mesmos pagaram para entrar lá e fazer aquela desgraça toda, né? Fosse levada a julgamento e tal, o pessoal está preso no QG e tal, mas o que chamou a atenção foi essa questão do batom, porque ela ganhou visibilidade por causa da imagem que foi exposta. A cena foi exposta. Essa fotógrafa de esquerda prestou um serviço muito grande para a democracia, porque ela conseguiu expor a fraude que foi essa armação do 8 de janeiro. Porque ela, sim, ela está dentro dessa questão multitudinal, entendeu? Multitudinária, porque se o esquema foi armado pelo próprio governo, essa mulher que estava lá fazendo a foto, ficou de plantão para fotografar uma brasileira, qualquer que fosse ela que estivesse ali perto, para fazer essa escrita lá que o cara começou, e isso ganhar as páginas de jornais, entendeu? Então ela sim, essa fotógrafa está mais incriminada do que essa Débora aí, coitada, que foi vítima disso aí. Ela foi tocaiada, ela foi emboscaiada, sei lá se eu posso falar essa palavra, emboscaiada. Mas enfim, vamos continuar, porque aí, para condenar a Débora, né? Porque se tivesse um outro crime da Débora, aí ainda justificava, falava assim, não, ela fez mais isso. Ela não fez mais nada. Ela estava lá como uma turistazinha qualquer, que foi fazer uma manifestação pacífica, porque ela queria aproveitar para defender a sua ideia, né, de que as eleições tinham que ter sido transparentes, mas que quando ela chegou lá, que ela viu aquela baderneira toda, ela ficou assustada. Ela não imaginava que ela estava ali, entendeu? No meio dos lobos, que eles queriam pegar uma para Cristo, e ela foi a que foi pega para Cristo. Bem, hoje nós estamos 18 de abril, né? Sexta-feira da Paixão, e eu falando isso aqui, né, com vocês. Ela foi crucificada inocentemente, pegou 2 anos de cadeia, braba, torturada, entendeu? Por isso aí, ó, que vocês estão vendo. E aí sim, o povo foi para a rua. Esse bolo está salgado, não é Fux? Não é mesmo, ministro Fux? Está salgado. E aí é a própria imprensa esquerdista que defendeu o golpe, que defendeu a narrativa que houve tentativa de golpe, também não quis comer esse bolo. Falou, não, esse bolo está salgado, não dá para comer. Mas o que alega o pessoal do STF para poder colocar a Débora dentro desse bolo e fazer o povo engolir esse bolo salgado é que tem que respeitar o crime multitudinário. Ah, mas ela não fez, mas estava perto de quem fez. Então, ela faz parte de uma multidão que fez. E aí, como ela estava ali, vai alcançar ela. Você está entendendo? Vamos ver a construção da narrativa para incriminar Débora. É importante esse assunto da Débora, Vivi, porque a gente faz muito... Tem até gente de esquerda caindo nessa história, porque fica com pena da senhora, que é a cabeleireira, que foi lá e só pichou uma estátua. Gente, os condenados pelo 8 de janeiro foram condenados pelo que se chama, no jargão popular, de crime de multidão. A dona Débora estava imiscuída com pessoas que foram cometer crimes. Bem, esse recorte é do ICL Notícias, que é um site muito ativista de esquerda, entendeu? Que defende essa coisa de tentativa de golpe até o estômago, né? Até debaixo das unhas. E ele vai explicar essa narrativa que ele está trazendo aí, por que tem que incriminar a Débora, mesmo que ela não tenha feito nada. E aí ele vai colocar do lado algumas imagens, né, do 8 de janeiro. E aí ele vai mostrar, não a Débora, mas vai mostrar o que a turma foi lá fazer, a turma da Grace, entendeu? Quebrar tudo, fazer vandalismo, fazer tudo para criar essa narrativa, né, do crime
que estava sendo colocada ali para atingir as pessoas inocentes. Então, enquanto ele fala, você vai prestar atenção na fala dele e vai prestar atenção nas ilustrações que ele está trazendo. Porque aí você precisa ter esse olhar crítico. E a hora que aparecer os vândalos, eu quero que você reconheça algum deles. Por que eles não... Né? Ele vai mostrar quem está fazendo a bagunça, quem está quebrando, quem está fazendo vandalismo. E essas pessoas não foram presas, porque é a turma da Grace. Entendeu? E que não pode ser identificada para atingir a Débora, que eles conseguiram identificar porque eles colocaram alguém de plantão para fotografar a Débora na hora que ela estivesse escrevendo na estátua. Acompanhe a narrativa do rapaz. Gravíssimos em Brasília. Há outras questões, por exemplo, assalto a banco é uma questão clássica quando se compara com esse tipo de coisa. Vivi, se você faz parte de uma quadrilha de assalto a banco, tá? Tá conseguindo identificar alguém aí? As imagens aparecem de costa, quando aparece de frente, a pessoa está usando máscara. E essa turma que quebrou isso aí foi antes da turma do QG, que estava no QG chegar. Entendeu? Vai vendo. Tenta identificar alguém que quebrou aí. Né? Essa turma que foi criar o crime multitudinário para atingir pessoas inocentes. Acompanhe. Ou de sequestro. E você apenas ficava na esquina da casa onde estava a pessoa sequestrada para ver se tinha passado ou não polícia naquele dia na frente do cativeiro. Vivi, na prática dirão o seguinte: pô, mas olha que sacanagem, William. A Vivi foi presa porque estava parada na esquina fumando um cigarro. Faz sentido isso na cabeça de vocês, gente? Vamos deixar de ser otário nesse tipo de coisa, que até tem gente de esquerda que fica falando isso. Vamos deixar de ser besta em acreditar nessa historinha da carochinha. A Vivi não estava sendo condenada naquele momento porque estava parada numa esquina escorada num poste, gente. Ela fazia parte de um grupo criminoso que sequestrou uma pessoa. Ela fazia, eventualmente, parte de um grupo que estava tentando assaltar... Você está reparando que as pessoas só aparecem de costas? A turma do multitudinário... Entendeu? Os autores da baderna, você não acha um que você pode falar, isso aí, ó, eu conheço isso aí. Por quê? Porque não pode ser identificado. É a turma da Grace. E aí eles usam essas imagens para dizer que tem que criminar a Débora, porque ela estava lá. Tá entendendo? Continue vendo. Um banco. E ela ficou lá na esquina para avisar. Ela ficou sentada no carro, William. O cara que fica sentado no carro quando os caras vão assaltar um banco, certo? Ele fica sentado no carro esperando o pessoal assaltar o banco para levar o pessoal embora. Veja só, William, o meu tio foi preso porque estava dirigindo um carro. Tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado são crimes sérios. Não são sérios apenas no simbólico. Tá vendo? A dosimetria. Bem, a dosimetria da pena é quando você vai dizer, bem, o que a Débora fez? Ela quebrou, ela pintou, né? Ela terminou a frase que o outro começou, né? A pedido do outro, perdeu o mané, porque o outro que começou a escrever. Aí você vai fazer a dosimetria da pena, que é, vamos fazer uma pena relativa ao ato dela. Porque a materialidade que o STF conseguiu enquadrar a Débora, qual foi a participação da Débora na depredação, naquela coisa toda? Ela pichou a estátua, perdeu a maré. Tá entendendo? Então, aí o pessoal fala, mas bem, só pichou a estátua com batom que sai com água? Não seria exagero 14 anos para isso? Entendeu? Ainda que fosse uma vontade dela, que ela tivesse lá para fazer isso, que ela tivesse disposta mesmo a colocar essa... Né, ela tivesse ido lá com esse propósito, que na verdade não foi, porque ela nem tem história com política, nunca filiou partido nem nada. Então, a dosimetria é quando você mede o grau de gravidade do réu para estabelecer a pena devida àquela gravidade. Agora, se for colocar a dosimetria da pena para essa Débora, vai fazer com que o STF tenha errado. O STF não. O Alexandre de Moraes, a Procuradoria-Geral da República, errou a mão na Débora.
Aí você abre um precedente. Você fala, bem, se errou na mão da Débora, pode ter errado na mão dos outros também. Porque deu para entender que houve uma forçação de barra para condenar a Débora. E é visto que a Débora não tem crime nenhum. Então, esse pessoal a Procuradoria-Geral da República, juntamente com Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que já deu a sentença, entendeu? Estão inclinados a fazer algo contra a justiça, contra o Estado Democrático de Direito, contra o devido processo legal. E aí é o excesso do sal no bolo, que ninguém engole. E aí, se você for pegar a dosimetria para todos os outros presos políticos que foram pegos lá no QG na segunda-feira, que muitos nem desceram, muitos chegaram depois, a dosimetria vai inocentar todos eles. E aí vai jogar por terra tudo aquilo que foi feito na Procuradoria-Geral da República ao longo desses 2 anos. E vai desmontar essa farsa, esse pesadelo que foi criado, essa disfuncionalidade que o Brasil vive. Então, a dosimetria é o verdadeiro bicho-papão para o STF. Tudo, menos a dosimetria. Vamos continuar assistindo. Eu estou sendo muito... Acho que eu estou sendo muito... Assim, estou colocando muito teatro aqui na minha forma de falar, né? Eu acho que eu tenho que ser mais... Eu estou empolgado, mas vamos lá. É preciso que esse caso seja muito bem elucidado, né, durante esse julgamento. Bem, ofereceram um pedaço de bolo para o Josias de Souza. Come esse bolo, Josias de Souza. Ele provou o bolo e falou, não, esse bolo está salgado. Esse bolo não desce. E o Josias é um cara que tem uma história no jornalismo e ele quer preservar esse seu legado, né? Ele quer preservar de uma certa forma, né? Tudo que ele construiu ao longo desses anos todos. Ele perdeu os cabelos da cabeça trabalhando com imprensa, mantendo a sua integridade intelectual. Então, para ele engolir esse bolo salgado, não é fácil, não. Entendeu? Vamos ver. O Alexandre de Moraes acabou de condenar essa senhora, essa cabeleireira, a 14 anos. Né? Não dá para impor 14 anos a alguém que perdeu mané na estátua da Justiça defronte do Supremo Tribunal Federal. É preciso que ela tenha feito mais do que isso. Ela está presa desde março de 2023. Portanto, há 2 anos que ela está em cana. Que o Supremo fundamente muito bem essa decisão em relação a essa cabeleireira. Porque se o Alexandre de Moraes está impondo a ela 14 anos, é preciso que ela tenha feito mais do que simplesmente tingir com batom a estátua da Justiça. Bem, se ela tivesse feito algo mais, é claro que o Alexandre de Moraes já teria mostrado, porque ele está numa saia justa. A Procuradoria já tinha mostrado, porque eles estão numa saia justa, não é? Para que eles vão segurar uma informação que poderia facilitar para eles essa dosagem da pena, né? Se eles estão sob pressão? É claro que eles não têm nada. Era uma pessoa inocente, uma pessoa pura, uma pessoa ingênua, uma pessoa do interior que não conhecia Brasília. Uma brasileira, mãe de 2 filhos, cabeleireira, luta com dificuldade para ganhar a vida. Foi lá defender a sua pátria, defender o seu país, defender o Estado Democrático de Direito, porque as eleições não corresponderam àquilo que ela acreditava que era verdadeiro, mas foi de forma pacífica, foi bem intencionada e foi arrastada para esse bolo salgado. Ela foi a colher de sal que fez o bolo ficar indigesto. Agora entra aí o Walter Majewski. Isso aqui para mim é coisa de alemão, não é não? Alemão ou russo. É alguma coisa nesse sentido aí. E é um colunista do UOL. Ele é jurista, entendeu?
E esse aí quer engolir o bolo salgado, mas é jurista. E é doido para prender o Bolsonaro. É esquerdão brabo. Então ele vai morder o pedaço do bolo e vai fazer assim. E vai engolir o bolo salgado. E quer que a gente engula. Acompanhe. Eu estou focando agora nesse caso concreto. Existe uma denúncia, uma tipificação, e a denúncia tem que individualizar ato por ato. Bom, mas qual é o ponto fundamental? Além da função de julgar, existe a função da política criminal. Não estou falando de política partidária, estou falando de política criminal. E a política criminal, que é uma ciência e é uma sabedoria, ela entra para que as penas elevadíssimas sejam adequadas. Então, não se trata só da subsunção do caso, do fato ao tipo, a qualificação criminal. Se trata de uma medida de política criminal quando a pena é exagerada. E é exatamente o caso. Bem, aí ele falou, é exatamente o caso. Ele julgou o juiz de case dele aí, com muitas palavras sofisticadas, mas deu para entender, né? Que o caso da Débora é o caso da dosimetria, de adequar a possível pena, entendeu? Para algo que seria correspondente a essa pichação. E que agora a gente sabe que é uma armação que foi feita para incriminar a Débora. Não é? Que ela não tinha dolo, ela não tinha intenção de fazer isso. Ela não foi lá para fazer isso. Foi induzida a fazer isso. Por essa turma que armou esse esquema para colocar ela ali, para fazer ela de Cristo, para crucificar a Débora. E hoje, na sexta-feira da paixão, né, eu estou levantando essa questão para você, brasileiro, de direita, de esquerda, de centro e os isentões. Preste atenção, seja humano na hora de avaliar essas questões. Não pense com o fígado, não pense com o preconceito. Tire os preconceitos. O que é preconceitos? É conceito vindo antes do fato. Você tem um preconceito. Então, você estabeleceu um conceito de que não, bolsonarista é uma praga, bolsonarista é isso, e que é aquilo. Não olhe com esse preconceito, com esse conceito anterior. Olhe com esse conceito novo. Encaixe um novo no seu avaliar. Esvazie o copo, esvazia a sua xícara, né? Tire dela tudo que está colocando a sua mente envenenada para entender essa questão, entendeu? Para você analisar com frieza, né? Com frieza, né? Para você entender realmente que se trata de uma questão de caráter humano. Estão crucificando a Débora. Isso é o que está acontecendo. E ela é uma inocente. Isso foi tudo armado para poder tirar os patriotas da frente do QG, para não protestar contra o processo eleitoral, que também pode ser uma coisa que depois tem que ser avaliada, né? E é por isso que eles não querem, né, que o sistema está desmoronando. Então vamos continuar escutando o Walter Mairovitch, porque agora ele vai engolir o bolo salgado. Nem que seja um pedacinho, né, Mairovic? Manda ver aí, joga para a garganta. E como se trabalhar aí? Se trabalha com base, em primeiro lugar, num princípio, que é um princípio de direito penal constitucional, que se chama, o nome é técnico, é consunção. Eu fui pesquisar o que é perto do que ele falou ali, porque ele deu uma engolida ali, você viu? Porque o bolo está tão salgado que na hora de engolir a palavra, ele deu uma engasgada. Então, o que eu acho que ele falou foi subsunção. E aí eu fui procurar no direito, subsumir significa
enquadraram um caso concreto em uma regra geral. Ou seja, aplicar uma norma jurídica a um fato. Classificar um caso concreto de acordo com um preceito legal abstrato. Então, o que ele quer dizer? O que ele quer dizer com esse termo subsunção, no termo jurídico, é porque a Débora está sendo colocada dentro do crime multitudinário, o crime de multidão. Ou seja, eles, né, a turma da esquerda, pagou uma galera para ir lá fazer aquele vandalismo. Pagou ônibus para buscar pessoas inocentes, convocar essas pessoas inocentes. Você viu aí como é que a Ana Priscila colocou o negócio, né? E está super protegida a Ana Priscila, né? Para o pessoal vir. A Débora veio. Pessoas assim, inocentes, né? Vieram, muitos vieram, achando que era uma coisa séria, que era uma coisa, né, do bem, mas não, eles estavam vindo para essa armadilha. E aí essa coisa do multitudinário, que é subsumir, enquadrar um caso concreto em uma regra geral, ou seja, todo mundo quebrou, mas ela não, tá bom, mas nós vamos prender ela porque ela estava lá. Então, esse é o bolo salgado que ele teve que engolir e quer que a sociedade engula. Entendeu? Por isso que a dosimetria é um pesadelo para o STF e para esse sistema. E aí entra esse debate jurídico e a gente enriquece muito o nosso vocabulário, porque a gente começa a aprender o que é crime multitudinário, começa a aprender o que é dosimetria, começa a aprender agora o que é subsunção. Vamos ficar espertos no direito. Por isso que a CCI é importante para você, para mim, né, para todos nós. Então vamos continuar assistindo. Anda. Mas que, na realidade, significa o quê? Significa absorção de crimes. Tá? Os crimes vão sendo absorvidos um pelo outro. Veja, golpe de Estado e abolição violenta ao Estado democrático de direito. Será que é a mesma coisa? Tecnicamente não é, mas para a política criminal, atenção, para a política criminal, pode-se aplicar o princípio da absorção. O julgamento está sendo por única instância, num único grau de jurisdição. Percebe o problema? Qual é o recurso que vamos ter? Revisão criminal? Talvez. Revisão criminal de um julgado do Supremo. Mas para revisão criminal precisa de fato novo. E qual é o fato novo? Nenhum. Entendeu por que o sistema está colapsando? Não existe um fato novo que justifique a revisão criminal. Porque a Débora só fez aquilo porque o rapaz pediu para ela fazer. E aí ela foi absorvida nesse contexto dos amigos, né, da turminha da Grace e da Ana Priscila, que foi lá fazer aquele estrago todo para criar o crime de atentado contra o Estado democrático de direito, tomada violenta do poder. Então eles criam o crime e pegam as pessoas inocentes, colocam na cena do crime para prender as pessoas inocentes, para calar a população, para não questionar o processo eleitoral, enquanto os autores dos crimes são os personagens que fizeram o oba-oba todo e eles não foram presos. Tanto que você viu nas imagens que o rapaz mostrou aí, você não conseguiu identificar nenhum. Depois você volta lá, repete várias vezes esse vídeo, vai ver lá o outro falando lá do ICL, ilustrando, tá certo? Então, vem a Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria, vamos continuar aqui. Aí vem a Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria, ministra de Secretaria de Relações Institucionais, fala em discutir a dosimetria da pena e acaba repreendida pelo Supremo. Ora, Gleisi, logo você, até tu, Gleisi,
vai agir dessa forma, vai pisar na bola, vai escorregar na casca de banana, vai jogar o STF no chão. Logo você, né? Logo você, Grace, que está envolvida nisso aí até o pescoço. Aí, vamos ver na palavra do ex-procurador da República, né? Promotor, procurador, né? Doutor Dallagnol, né? Aquele que trabalhou da Lava Jato lá. Vamos ver como é que ele vai abordar isso aí. Os ministros do Supremo simplesmente eles lançaram uma ameaça nuclear, ameaçando explodir o governo Lula inteiro se Lula fizer isso aqui que eu vou te mostrar agora, ó. Olha aí, o alerta sobre a anistia que Lula recebeu do STF após a fala da Glaze. Antes de eu mostrar para você qual que é essa ameaça nuclear dos ministros do STF ao governo Lula, assiste aqui comigo muito rapidamente qual que foi essa fala da Glaze Hoff, que ela logo teve que depois recuar, voltar atrás e dizer que, olha, não era bem assim, não era bem isso, depois que os ministros do STF ligaram, irados pro Lula, para soltar os cachorros. Dá uma olhadinha aí no vídeo. Está faltando esclarecimento sobre isso. E, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Bem, o que ela falou? Ela falou da dosimetria. Hein? Ela falou da dosimetria. Quer dizer, ela saiu do discurso do multitudinário. Ou seja, a turma da Grace, né, a turma da esquerda foi lá fazer o vandalismo para incriminar pessoas inocentes. Aí as pessoas inocentes foram presas e enquadradas dentro do crime multitudinário. Ou seja, você vai ser presa porque os outros fizeram vandalismo, mas você estava lá. E quando a Gleice fala que não dá para, né, discutir essas penas aí, né, fazer uma revisão de pena, ou seja, usar o critério da dosimetria da pena. E se for usar o critério da dosimetria da pena, o STF desaba, igual aquele World Trade Center. Por quê? Porque não tem crime nenhum em nenhum dessas pessoas que estão pegando tantas penas aí. Porque a dosimetria é a comprovação da farsa do 8 de janeiro. Então, não se pode fazer a dosimetria, não se pode pensar em revisão de pena. Até porque isso foi julgado na última instância, na única instância. Ao contrário do homem da bomba lá do aeroporto, que foi julgado na primeira instância, né? E já está em liberdade, ainda que condicional. Mas, enfim, faz parte, né, para criar o discurso da tentativa de golpe, de tomada de poder, o lance da bomba. E aí você tem esse problema da Gleice colocado aí. Agora vamos deixar o Dallagnol terminar a fala dele. Vocês viram? Então a Gleice estava admitindo agora discutir, pautar a anistia no Congresso. Aí depois disso veio a ameaça nuclear. O Dallagnol deu uma vacilada aí. A Gleice não falou que está discutindo pautar a anistia. Ela falou que está discutindo a dosimetria das penas, a revisão das penas. Porque a anistia é um projeto do governo. Ah, mas a oposição que está querendo. Sim, a oposição quer ver o pessoal preso lá, solto o mais rápido possível, porque eles não têm crime. Mas hoje, a anistia é a bandeira do governo. Porque é a única maneira de você soltar esses presos sem estudar o caso de cada um. E se for estudar o caso de cada um, vai cair na dosimetria. E se cair na dosimetria, vai dizer que ninguém tem culpa. E se ninguém tem culpa, porque o STF armou isso. A Procuradoria-Geral armou isso. O governo armou isso. O sistema armou isso. Então, você pegar as entranhas do golpe, planejado pelo próprio sistema, e querer fazer uma apuração do que está lá dentro, você vai expor as vísceras desse sistemão corrupto que nós estamos vivendo.
Então não pode fazer isso. É melhor fazer uma anistia, porque aí passa a régua. Inclusive libera para quem fez a quebradeira. Até a Ana Priscila, protegida do senador Mourão, vai ser beneficiada. E não se discute mais essas penas. A anistia é para isso. Entendeu? É para livrar o governo e para livrar o STF de colocar as vísceras para fora, para mostrar o tanto de podre que foi esse ativismo político para incriminar pessoas inocentes. Então, Dallagnol, presta atenção no serviço. Ela não estava falando em anistia, ela estava falando na dosimetria. Vou até voltar aqui, né, para você ver. Os ministros do STF ligaram, irados pro Lula, para soltar os cachorros. Dá uma olhadinha aí no vídeo. Está faltando esclarecimento sobre isso. E, de fato, falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Está faltando Vocês viram? Então a Gleisi estava admitindo agora discutir, pautar a anistia no Congresso. Viu? Não é anistia. Fecha a boca aí, seu Dallagnol. Aí depois disso, veio a ameaça nuclear de destruição do governo diretamente do STF pela voz dos seus porta-vozes da imprensa. Olha aí. O presidente foi informado da indignação que a afirmação da Gleisi gerou na corte e recebeu o recado de que qualquer apoio do governo à investida do Congresso de interferir nas penas do 8 de janeiro estabelecidas pelo Supremo abriria uma grande crise com o tribunal. Você entendeu? Sim, porque se for discutir as penas, vai derrubar o sistemão. E aí complica. Porque, olha, só do caso da Débora, olha o trabalho que já deu para o governo. Olha como é que expôs as vísceras do sistemão. Como colocou, escancarou. Né? Porque quando você tem uma doença no corpo, o que o médico faz? Manda você fazer um exame de sangue. Aí manda coletar, faz uma cultura aí para ver, né, o que está acontecendo no seu organismo. E aí pega essa cultura, né, faz um diagnóstico, coloca no microscópio. Olha, eu achei isso aqui, ó, o caso da Débora. Olha aqui no caso da Débora. Tá vendo? Olha, ela terminou um trabalho que o outro fez, o outro pediu para ela começar a desenhar lá, escrever Pedro Mané. Quer dizer que ela não tinha participação nisso, não. Tinha um fotógrafo lá de plantão para fazer a foto dela e colocar isso. É interessante. Bem, ó, aqui tem um indício que é a armação. Então, esse é o diagnóstico do vírus que está dentro desse corpo humano. E aí você vai ver que está tudo contaminado. Que é tudo isso que está lá dentro. É tudo armação. Então, o remédio é dar um antibiótico para matar o quê? Mata o vírus, mata tudo, mata até o pessoal da esquerda que foi lá fazer a depredação. Como é que faz isso? Dá uma anistia. Aí quem que vai fazer isso? O Congresso? E aí fica essa coisa disfuncional. Você vê o pessoal da direita brigando pela anistia e o pessoal da esquerda, não pode ter anistia. O governo falando, não pode ter anistia. Os jornalistas aí, você viu, falando, não pode ter anistia. Mas quando na verdade o que eles querem é anistia. Mas vão empurrar isso aí o máximo que puder. Entendeu? Por quê? Porque eles estão com o poder na mão, com a caneta, com a chave do cofre. Enquanto terminar esse mandato, se até lá, né, o corpo sobreviver, a gente segura. Então vai deixando o Brasil, né, entrar em doença profunda. Essa disfuncionalidade vai corroer a saúde brasileira, das instituições. Quando chegar ao fim desse mandato, o Brasil vai estar todo, sabe, precisando até de fazer uma quimioterapia. Que vai estar tomado o corpo inteiro por esse vírus. Então, é preciso que nós tenhamos consciência do tamanho do problema que nós estamos vivendo, essa disfuncionalidade do sistema brasileiro. Por isso que a gente tinha notícia hoje nos países mais civilizados do mundo, né? Tipo
Espanha, Estados Unidos, Portugal, né? Vários jornais do mundo inteiro começam a colocar essa questão do judiciário, né, em xeque aqui no Brasil. E aí essa disfuncionalidade está evidente. Você viu o Alexandre de Moraes fazendo gestos de intimidar, né, um governo espanhol, vendo o governo brasileiro ir pegar um avião da FAB para pegar alguém no outro país, porque o outro país condenou aquela pessoa por crime de corrupção, e ele foi lá resgatar essa pessoa, trazer para o país de cá. Mandou a FAB ir lá fazer isso. O avião da FAB, invadir território estrangeiro, pegar uma pessoa que a justiça lá condenou e trazer para o Brasil. E aqui no Brasil eles fazem o contrário, que é que trazem o Alan dos Santos, aquele jornalista que está lá na Espanha, né? Esqueci o nome dele, depois vocês colocam o nome aí. E aí os países lá falam, não, esse cara não tem crime. Ah, então nós vamos soltar quem tem crime do seu país aqui. Aí pega um condenado aí por tráfico violento de drogas aí e põe um cara em crime domiciliar. É a disfuncionalidade que nós estamos vivendo. Entendeu? E agora, parte da imprensa está falando assim, nós abusamos na mão. Nós dosamos demais esse bolo. Nós salgamos demais esse bolo. E agora está ficando indigesto. Entendeu? Só que, nessa hora, está todo mundo no mesmo barco. E aí eles vão sentir a água bater nos seus pés e chegar no pescoço também. E aí eu quero que você tenha um bom senso de trabalhar esse vídeo da melhor forma possível, nos seus comentários, né? E se puder compartilhar com as pessoas próximas, né? E não tão próximas também, né? E se puder dar uma curtida no vídeo aí, vai ajudar para o vídeo ganhar visibilidade. É um vídeo longo? É quase 1 hora? Mas como é que você vai entender o país se você não tiver paciência para entender esse camelô de São João del Rei, que parou as coisas dele, deixou de fazer aqueles joguinhos gostosos que ele gosta de fazer para se dedicar a essa causa, porque é a sociedade brasileira que é vítima, a sociedade brasileira que é refém, né, de um sistema que está disfuncional, que está corrompendo as nossas instituições e está acabando com a nossa saúde mental. Então é preciso sim que no resto que me sobra da minha vida, poder dar essa minha contribuição, né? Essa facilidade que eu tenho de editar vídeos, fazer documentários e narrar isso para vocês. Então eu espero que esse meu trabalho tenha tido, né, uma razão de ser para vocês, né? E que a gente consiga fazer com que o Brasil volte à normalidade. Um abraço, fiquem com Deus. Boa Páscoa.